Olá, mentoria com o Sensei Ricardo Kanashiro. Hoje eu quero compartilhar uma metáfora que vem da arte marcial. E foi uma história que eu contei, um exemplo que eu usei numa das sessões hoje, em que a pessoa estava reclamando e meio que questionando quando que termina o autoconhecimento, quando que ela vai parar de cair nas próprias armadilhas, vai parar de sofrer com as próprias sabotagens e com estreitamento, no final das contas, que é o que a mente provoca em termos de buscar manter aquilo que conhece e repetir padrões e mecanismos, principalmente dificuldades, provocando ou desafiando aquilo que no processo de autoconhecimento e de consciência as pessoas acham que já estão dominadas, já estão dominando. Já trabalhei o suficiente esse aspecto, já sou mestre em trabalhar tal aspecto, já sei tudo sobre uma característica, já sou PhD em qualquer coisa. E de repente se vê presa de mais uma armadilha mental, de mais uma confrontação, de mais um gatilho que aparece numa situação corriqueira, simples, besta do dia a dia. E é onde nós mais somos pegos mesmo, na simplicidade do cotidiano. E me ocorreu uma história que vem da arte marcial. Antigamente não tinha muito essa coisa de ficar usando faixas coloridas, né? Se treinava e se amarrava a roupa com uma faixa, que é chamado obi, mas não tinha essa ideia de branca, amarela, roxa e essa sequência toda até a preta. Mas a história, a metáfora, e que tem a ver com esse processo todo, às vezes o período de cansaço e provocação que acontece na nossa vida, questionando, mas essa dedicação, esse esforço todo para se autoconhecer, para ter mais consciência, para estar mais no caminho da espiritualidade, não está te ajudando nada, porque você está caindo no mesmo padrão, está caindo na mesma armadilha e está repetindo as coisas. E a história que me ocorreu contar foi associada à faixa, né? Então, como antigamente não tinha essa coisa de faixa, mas as pessoas amarravam uma faixa para poder amarrar a roupa, né? E não ficar com tecido a mais sobrando. O conto é de uma pessoa que sempre que ia treinar, ela colocava uma faixa branca, o que está perfeito, porque representa a inocência, a pureza, o desconhecimento, a ingenuidade da matéria que ela estava começando a aprender. E representa também um estado mental e estado de predisposição espiritual, de espírito, que é valiosíssimo, né? Valiosíssimo com um sentido de vida, que é manter o pensamento, a mentalidade do iniciante.
porque é muito claro, né? Ainda que se saiba alguma coisa ou muita coisa, estamos todos muito longe, eu estou, né? Muito longe de saber tudo. Tudo é coisa demais para saber, nunca vou alcançar tudo. Tanto que em algum momento eu pensei, puxa vida, eu quero fazer uma terceira arte marcial. Ao mesmo tempo que me aprofundando no estudo do Aikido, eu falei, puta, não vou ter tempo. O Aikido já traz tanta complexidade, traz tantas nuances traz tantas complexidades e nuances de profundidade de entendimento, de rearranjo, de percepção, que se eu largar a mão desse campo que eu já estou estudando para começar um outro, vai ser uma segunda eternidade, né? Então, se nessa vida eu não vou saber tudo sobre o Aikido, mas vou saber umas tantas coisas, eu vou precisar de mais de uma vida para entender uma outra arte marcial e entender uma outra marcial com verdade, com profundidade. E abandonei essa ideia, né? Achei melhor continuar me dedicando a avançar nos mergulhos em apneia, que muitas vezes a prática do Aikido me proporciona. E eu falo em apneia porque tem tempo, né? É possível mergulhar um tempo, aguentar, aproveitar, mas tem que voltar à superfície, tem que voltar a respirar, a regular o boom, o rearranjo mental, né, que o Aikido provoca. E essa coisa do uso da faixa branca, então o que foi sendo notado, né? Que o iniciante é isso mesmo, em faixa branca. O iniciante não tem nada que esteja marcando. Mas passado meses de treinamento, essa faixa branca vai se encardindo. E ela fica meio amarelada de encardido. Aí passado mais uns tantos meses ou anos de treinamento, ela fica meio alaranjada de encardido. E depois de mais uns meses ou anos de treinamento, ela fica meio amarronzada. Até, quem sabe, um momento em que treinou tanto e encardiu tanto que ficou preta. Essa é uma metáfora da faixa preta, né? Precisa de treino, de prática, de desenvolvimento, de envolvimento. Precisa aplicar, precisa sujar a faixa para ela encardir e mostrar no encardido dela a absorção da experiência que você está tendo e de quanto você está aplicando essa experiência na sua vida e na prática diária. Só que aquele que se dedica a continuar mergulhando em apneia também desenvolve um melhor fôlego e consegue mergulhar um pouco mais. Ainda que tenha chegado à faixa preta, ou a faixa tivesse encardido tanto que ficou preta, essa pessoa, com a dedicação e com a vontade de descobrir mais camadas de entendimento e ter esclarecimento e percepção, e é uma experiência muito rica, né? Quando a gente consegue se aprofundar em assuntos, em temas, né? Em coisas. O que acontece com essa faixa? Aconteceu com várias faixas minhas, e eu sei que aconteceu com várias faixas de amigos meus que chegaram em algum momento à faixa preta e continuaram treinando. Que foi o quê? Essa faixa preta foi se desgastando.
E aí desgastando, aí muito interessante, ela vai desbotando. E desbotando, ela vai voltando a cor que está lá dentro, lá atrás, branca. Eu já tive várias faixas pretas que eu acabei trocando porque ela foi se desfazendo, inclusive, pelo uso, né? Em que ela ficou, uma grande parte ficou branca, branca de novo. E o que representa isso? Representa que, ainda que seja desesperador muitas vezes considerar isso que eu vou falar, isso é o caminho. É um caminho contínuo, longo, exaustivo, repetitivo e sem fim. Porque, além de tudo, não é um caminho linear, é um caminho evolutivo. E quando a gente vai evoluindo, chega, faz um círculo, uma circunferência grande, num certo patamar, sai da faixa branca e ela vai encardindo tanto por uso que fica preta. Num outro círculo, ela vai desbotando e voltando a ficar branca. E aquele que continua a mergulhar no processo e continua a prática e continua a treinar, a se desenvolver, volta a encardir essa faixa para que ela fique preta de novo e depois branca de novo e preta de novo. Isso significa que é um caminho longo, exaustivo, sem fim. Ou como muitas vezes eu digo, é um caminho árduo, duro, difícil, para lugar nenhum. Para lugar nenhum que não seja seu, de autoentendimento, de autopreenchimento, de expansão da consciência, de melhoria, de percepção sobre você mesmo. Como é isso? Pense sobre isso. Vamos encerrar fazendo o exercício que eu gosto de incentivar, que é ativar os centros de energia e se centrar. Ele ajuda a realinhar os centros de energia e realinhar a estrutura interna do corpo e restaura o equilíbrio, regula emoções, acalma a mente, tem inúmeros benefícios. Quanto mais você fizer, mais você vai descobrir, né? Vamos fazer com os 3 dedos, tocando entre as sobrancelhas. Respire 3 vezes nessa região. Indo para a região da boca do estômago. Respirando 3 vezes nessa região. Agora tocando 3 dedos abaixo do umbigo, respirando 3 vezes.
E tocando o centro do peito, o centro do coração, respirando 3 vezes. E se pergunte, o que está difícil? O que foi difícil hoje? Se pergunte também o que deu certo hoje. E o que você pode agradecer do que já aconteceu hoje. Tome seu tempo. Se conseguir, fique na quietude, no silêncio, no vazio. Depois faça uma respiração profunda, sinta o corpo e retorne. Obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva, deixe um comentário. Até a próxima. Tchau, tchau.